Boa noite pessoal, boa noite a todos. Cá estou eu novamente no projeto Micaça Sucaça. Hoje com a excelentíssima presença do professor Vinícius, tá? Vai ser um bate-papo de muita sabedoria, muito conhecimento, tá? Eu acredito que de vários assuntos, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Brick, criador e responsável pelo Templo Luciferiano Portador da Luz, tá? E eu resolvi fazer este projeto, né? Chamando pessoas conceituadas do meio magístico, oculto, hermético, filosófico e assim sucessivamente, tá? E por que o TikTok? É justamente para mostrar a cada um de vocês que existem pessoas sérias, existem pessoas conceituadas, determinadas, que realmente sabem o que falam ou o que dizem, tá? Então vamos aguardar o nosso convidado. É uma honra imensa estar recebendo, né? É uma honra sem tamanho. Eu tenho um carinho todo especial pelo professor Vinícius. E vamos aguardar, tá? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Deixa eu falar com ele aqui. Boa noite, Romeu. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. Pessoal, curte, comenta, compartilha, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Só um minuto. Estamos aguardando. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos.
Boa noite, Miriam. Cara, não, é a fábrica aqui do lado que faz esse barulho. Eu acho que de vez em quando eles liberam ar, né? Aí por isso que dá esse barulho, pessoal, tá? Eu não tenho microfone de lapela ainda anti-ruído, tá? Boa noite, meu amor. Boa noite, Jeff. Estou aguardando o professor. Boa noite, Jeff. Boa noite, Flores. Boa noite a todos. Como estão todos? Espero que bem. Aqui tá tudo ótimo, graças aos deuses, né? E a egrégora do templo luciferiano portador da luz. Pessoal, antes do professor chegar, eu tô meio sumido do TikTok, porque eu tô refazendo todas as aulas que eu já dei, tá? No templo, de uma outra maneira, para que todas as aulas fiquem gravadas com figuras e explicações de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática de entendimento, tá? Então por isso que eu tô dando uma sumida. Cadê o professor? Gratidão, pessoal. Gratidão pelas curtidas. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Vamos aguardar ele aí. Eu já tô falando com ele ali, tá? Daqui a pouco ele já tá chegando, tá, pessoal? Muito obrigado a todos os participantes até hoje. Muitas pessoas virão aqui neste projeto, tá? Para tá esclarecendo, eu acredito que muitas dúvidas, né, que todo mundo tem em relação a vários assuntos, né, que englobam o paganismo no geral, né, o cultismo, o luciferianismo, o satanismo, o candomblé, né, e assim sucessivamente. É para mostrar a seriedade para todos vocês aqui no projeto Me Caça Sucaça, tá? Muito obrigado, Flores.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Professor, mandei o convite. Tô vendo que o Frater Jihad tá aí. Frater Abaddon. Boa noite, Frater. Boa noite, Kellen. Não, não. Tô falando com o professor no WhatsApp, tá, pessoal? Tô aqui. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, para quem perdeu alguma entrevista, tá? Tá lá no meu canal, no YouTube, tá? Pessoal, professor, mandei o convite pro senhor agora pelo celular. Aê! O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo. Em primeiro lugar, boa noite. É uma honra ter a presença do senhor aqui, né? Sem palavras, né? O senhor sabe que eu não puxo o saco de ninguém, mas uma pessoa renomada como o senhor, tá? Pessoal, professor não é no sentido de respeito somente, tá? Ele realmente é professor e muito bem conceituado, por sinal.
O senhor sabe que o senhor pode aparecer se o senhor quiser, né? Cara, eu sou meio embananado com o TikTok. Eu não tenho o hábito de usar. Não tem problema, não tem problema, tá? Deixa eu ver se eu Bom, consigo aqui. professor, é um projeto onde eu não costumo responder perguntas do pessoal, tá? É mais para passar um pouco de conhecimento, sem dar pérola aos porcos, né? No sentido daquilo que o senhor faz. Eu coloquei como tema hermetismo, tá? Mas o senhor é um poço de sabedoria aí que se fosse seguir o tempo aí da live daria 2, 3, 4 horas aí brincando, né? Então eu separei alguns tiques aqui, algumas perguntas básicas, né? Para estar perguntando para o senhor, tá? E vamos começar pela primeira, né? Professor, o que se baseia e o que é o hermetismo? Cara, para falar de hermetismo, o que é e etc., é necessário fazer um pouco de apanhado histórico, né? O senhor Eu vou fica. começar, eu vou começar dizendo que não é hermetismo. O hermetismo, para você entender, você tem que se desvincular de qualquer compreensão muito mística, muito esotérica que a internet vem construindo sobre ele. Então, o hermetismo ele surge enquanto literatura, existe uma discussão sobre isso. A opção, digamos assim, mais sorridente para a história do hermetismo é aquela que implica que ele surge no século II a.C., ou seja, apenas 200 anos antes de Cristo. Tá? Então, aquela ideia de que o hermetismo é da época das pirâmides, é anterior às pirâmides, nada disso tem fundamento histórico. O nome de Hermes Trismegistus ele aparece pela primeira vez num fragmento de cerâmica no deserto de Saqqara, lá por volta do século IV, III a.C., antes dos textos herméticos, mas os textos é só a partir do século II a.C. Tem historiadores que vão dizer que é século II depois de Cristo ou século I depois de Cristo, mas também há versões que seria século II antes. Mas muito mais distante do que isso, a gente não acha nada que a gente possa atribuir ao hermetismo. Eu costumo brincar com meus alunos, e eu peço que não levem isso para o lado pessoal, que o hermetismo ele seria uma espécie de umbanda da antiguidade. Por quê? Porque ele vai pegar vários elementos filosóficos e religiosos que circulavam pelo Egito Ptolomaico e misturar numa doutrina só. Então você encontra no hermetismo uma influência platônica, você encontra no hermetismo uma influência judaica, você encontra no hermetismo uma influência egípcia, você encontra no hermetismo uma influência romana, tudo numa doutrina só. Então ele vai muito além de Tábua de Esmeralda, Corpus Hermético, ele está Tábua de muito. Esmeralda é século VI depois de Cristo, ela é muito posterior. É Tábua bom, de Esmeralda não é antiga, como dizem. show de bola, show de bola. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, né? Porque eu vi, inclusive, alguns vídeos, né? Faz um tempo já, que estão rotulando aí até 36 mil anos, né? Antes Maluquice. de Cristo, né? Isso daí Então, é da galera que pensa que o ET fundou o Egito. Isso é maluquice. entendi, entendi, entendi. Para o senhor, especificamente para o senhor, qual a importância de Hermes Trismegistus para o hermetismo? Cara, a pessoa física de Hermes Trismegistus nunca existiu. Deixar isso muito, muito claro. Nunca existiu. Não há nada que aponte para a existência dele. Era muito comum
na época em que o Corpus Hermeticum foi escrito, você criar uma figura, um personagem, e colocar esse personagem como autor de um grupo de obras ou de uma obra. Então, por exemplo, todos os textos que foram chamados de Hermaikoi Bibloi, ou seja, textos hermaicos, foram atribuídos a uma figura, um profeta, que não existiu, ele é alegórico, chamado Hermes Trismegistus, tá? Ou Hermes 3 vezes grande. Hermes, ele é um dos muitos personagens que compõem o hermetismo, ele é o principal. Mas existem outros personagens ali. Nenhum deles também existiu, tá? O Hermes, ele é apresentado na literatura hermética como um profeta ou como uma espécie de sábio. Ele não é uma divindade, deixar isso muito claro, eu já vi o pessoal publicando. Ele não é o deus Tote, ele não é a reencarnação de Tote, nem nada desse tipo. Ele é uma espécie ali de profeta que vem trazer ao Egito uma espécie de conhecimento superior àquele que o Egito já possuía. Tá bem? Então, você tem Hermes Trismegistus como personagem, você tem Asclépio como personagem, discípulo de Hermes, você tem Tate, que é uma corruptela do nome Tote, inclusive. Se alguém fosse seu Tote, seria o Tate, não Hermes. O Tate, ele é filho de Hermes e discípulo também, filho de sangue. Tem o faraó Amon, que é discípulo de Asclépio e de Hermes. Você tem os personagens também, como Poimandres, que é um espírito que inicia Hermes nos mistérios. Você vai ter Ísis no livro Coricosmos, você vai ter Horus também no livro Coricosmos, como personagens, não como deuses. Que eu me lembre, no geral, esses são os únicos personagens. Eu não me recordo de nenhum outro no momento. Mas todos eles são personagens que só existem dentro da literatura hermética. Eles não são citados em nenhum material fora dessa literatura. Tá? E esses nomes, eles não foram escolhidos aleatoriamente. Por que é Hermes Trismegistus e não, sei lá, João Trismegistus? Hermes é uma palavra de origem grega, que dá o nome a uma divindade, é verdade, mas que ela tem um significado. Ela não é uma palavra sem significado. Tá? A palavra Hermes deriva de um termo grego que significa interpretação. É da onde a gente tira, por exemplo, hermenêutica. Tá? E Hermes é aquele que tem o papel na obra do Corpus Hermeticum de receber a mensagem divina, interpretar e passar adiante. Então, o nome dele não surge aleatoriamente no texto. É uma construção simbólica daquilo que o texto pretende, que é comunicar uma interpretação sobre a realidade divina. Assim como Asclépio, discípulo de Hermes, não é um nome aleatório no texto. Asclépio, ele recebe o nome do deus da medicina. Porque o texto hermético, ele tem uma função terapêutica. Ele tem uma função de purificação da alma das doenças. Doenças próprias da alma, como o vício, como a tristeza, o sofrimento, etc. Tá? Então, esses nomes, eles não estão ali para poder especificar pessoas históricas. São personagens que servem como símbolo da proposta do texto. E quem escreveu os textos hermaicos? Ninguém sabe. Inclusive, os textos, os 17 tratados que compõem o Corpus Hermeticum, tem tratado que vai ter entre 100 e 200 anos de diferença entre um e outro. Não tem como ter sido escrito pela mesma pessoa. Então foi um compilado. É um compilado. Perfeito. Os textos herméticos eram vários textos espalhados que ali por volta do século V, século VI, eles começaram a ser compilados. Entendi. E o hermetismo, ele é considerado uma filosofia ou uma religião? Uma filosofia, no meu ponto de vista. Eu posso estar errado. Cara, isso é um motivo de briga, de mordição que você não tem noção, cara. É bizarro. Eu apresentei uma monografia na pós-graduação
em que, nas primeiras páginas da monografia, eu me dedico a defender que o hermetismo é uma filosofia, porque academicamente ele não é aceito como filosofia, nem como religião. Ele fica numa nuvem pairando que ninguém sabe onde enfiar ele. Eu botei ele na caixinha da filosofia e provei no meu TCC que ele é uma filosofia. Eu demonstrei por A mais B que ele é uma filosofia, utilizando um filósofo chamado Pierre Hadot, que ele vai falar das filosofias espirituais, e usei também um dicionário de filosofia do Abagnano como fonte para poder provar que ele entra assim como filosofia. Só que o hermetismo, como toda boa filosofia arcaica do mundo antigo, ele tem uma proposta espiritual. Eu não sei se religiosa é um bom termo, mas o termo que a gente usa é piedosa, voltado a servir ao divino. Podemos colocar assim. Seria ligado à espiritualidade, então. Sim, pode-se pensar que sim. Muito bom, muito bom. É, ele é muito amplo, tá? Muito. Pelo que eu li, eu não sou especialista em hermetismo, tá? Não sou assíduo, mas por se tratar de uma filosofia e outra, a gente vê só pelas poucas palavras que o senhor passou, né? A importância desse grau, né, de ensinamento que busca um certo esclarecimento para a espiritualidade da época, né? Pode-se dizer assim. Sobre tábuas de esmeralda, vamos lá. Isso é polêmico. Professor, esqueci de avisar uma coisa para o senhor. A metodologia do projeto Me Caça Sucaça é causar polêmica, né? Eu já fui expulso de alguns grupos, inclusive, por falar que a tábua de esmeralda é posterior aos textos herméticos originais. Pois é, é isso que eu ia perguntar. Faz parte ou não? Algumas pessoas colocam como um texto tardio. Mas qual é a história da tábua de esmeralda? Primeiro, não existe uma tábua feita de esmeralda com texto escrito. Deixar isso muito claro. Sabe aquela história que no YouTube circula? Acharam um túmulo com Hermes abraçado com a tábua, aquilo ali é maluquice. Quem inventa essa lorota vai ser o pessoal do cristianismo dos primeiros séculos, como Clemente de Alexandria e Lactâncio. São dois autores que eles construíram muitas histórias sobre Hermes, digamos assim, para poder justificar uma espécie de teologia universal que de alguma maneira desembocasse no cristianismo. Aí as ordens esotéricas do Renascimento pegaram esses autores e foram repetindo essa mesma história, que é historicamente falsa. Mas a tábua de esmeralda, ela surge pela primeira vez depois do século V. Há uma discussão ali se é século VI ou VII, num texto árabe. E nesse texto árabe, o cara coloca a tábua de esmeralda tal como a gente conhece, em árabe, e fala, esse texto pertence a Hermes Trismegisto. Mas nunca foi achado esse texto em nenhum material anterior. Entendi. Então eles fizeram uma associação. Agora, o que acontece ali a partir do século VI e do século VII? Cria-se um outro Hermes Trismegisto, que não é mais o Hermes Trismegisto antigo, que tudo que é esotérico que é produzido passa a ser atribuído a ele. Então, falou-se de alquimia, Hermes Trismegisto. Teurgia, Hermes Trismegisto. Tudo que esotericamente vai sendo produzido, eles vão botando o nome de Hermes. Mas esse material, a partir da tábua de esmeralda para frente, não tem diálogo nenhum com os textos de base. Às vezes até contradizem esses textos de base. Entendi. Entendi. E uma pergunta polêmica, né? Eu não vou falar sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, né? O professor é o professor, né? Também não estou questionando o senhor, tá? Veja bem. Qual é a importância do hermetismo para a atualidade hoje?
Para quem Cara, realmente quer estudar, tá? a grande promessa do hermetismo, e do ponto de vista prático, eu estou falando agora do ponto de não como professor, mas de alguém que busca vivenciar a literatura hermética como espiritualidade. A grande promessa do hermetismo é que ele te salva de certas ilusões que são fontes de sofrimento. Para explicar isso, eu tenho que explicar uma passagem do Corpus Hermético. À No vontade. primeiro tratado do Corpus Hermético, bem no primeiro tratado, ele narra a queda do homem. É um mito, é uma alegoria. Colocando essa alegoria em miúdos, interpretando a alegoria, ela fala que a causa da nossa queda, a causa do nosso sofrimento, a causa dessa condição deficitária em que vivemos, vem das nossas projeções sobre a materialidade. Não é culpa da materialidade, entende? É culpa do que projetamos sobre a materialidade. Quando ele fala que o homem olha para sua sombra sobre a terra e seu reflexo na água, se apaixona pelo que vê e vai habitar na natureza sem razão. Isso está lá no texto, qualquer um pode ir lá olhar. O que ele está dizendo? O habitar a natureza sem razão, a saída do céu à terra, parte quando nós projetamos, quando nós colocamos ilusões sobre a materialidade, acreditamos que essas ilusões são reais e amamos essas ilusões mais do que a própria realidade. Quando você entende o conceito filosófico esotérico do hermetismo, você passa a ter uma habilidade crítica sobre a própria vida. Compreendendo o seu próprio sofrimento, a sua própria condição deficitária e pensando: esse meu sofrimento é oriundo de uma realidade ou de uma coisa que eu estou projetando sobre o mundo? São poucas pessoas que têm essa ciência, né? Porque o ser humano, no meu ponto de vista, professor, ele sempre culpa alguém. Ele culpa outras pessoas, outras situações. E pelo que o senhor está explicando, o hermetismo ele faz um boom na cabeça da pessoa. Exato. Perfeito. É? E outro, o hermetismo ele bota a responsabilidade em você. Não Exato. existe um demiurgo mal do hermetismo, não existe um satanás. Se a sua vida tá ruim, a culpa é única e exclusivamente sua. Exatamente. Exatamente. Eu costumo falar para os meus alunos, professor, que a vida é feita de escolhas, tá? Então, nós somos, né? Na verdade, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas causas e consequências disso. A gente tem que arcar com isso. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, eu ia fazer essa pergunta para o senhor, eu vou fazer porque eu tiquei essa pergunta aqui, né? É, eu, mesmo não sendo estudioso afinco, né? Eu sei que o hermetismo ele não se resume somente ao Caibalion, Na tá? verdade, o Caibalion nem faz parte do hermetismo. Pois é, né? É, Da onde que surgiu essa ligação entre o hermetismo e o Caibalion? Veja, o Caibalion ele é um texto do século XX. Século XX, nós dois vivemos esse período, inclusive. Foi ontem. No século XX, um membro de uma sociedade esotérica, de um grupo esotérico nos Estados Unidos, ele escreve vários livros. O Caibalion vai estar entre esses livros. Só que, diferente de outros livros que ele escreve, eu estou falando do William Atkinson, tá? Diferente de outros livros que ele escreve, ele não assina o Caibalion. Ele bota lá 3 iniciados. E ele atribui aquele texto a Hermes Trismegisto, como já era feito na Idade Média. Ele atribui o texto a Hermes Trismegisto. E ele faz citações de um material supostamente antigo chamado Caibalion, que nunca existiu. Esse texto ele é muito bem recebido no período em que ele é escrito.
ele traz ali a visão geral da ordem, da sociedade de que esse cara fazia parte. Essa sociedade, o nome dela em português seria Novo Pensamento. Tá? A maçonaria norte-americana encabeça, como que eu posso dizer, um financiamento para essa obra e começa a divulgar essa obra como se fosse um grande mistério iniciático, sob a alcunha de Hermes Trismegistus. Só que esse texto ele é tão semelhante ao pensamento de Hermes Trismegistus quanto uma lâmpada é semelhante a um porco. O grau de semelhança é a mesma. Tá? Ou seja, nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Existem passagens do Caibalion que são oposição ao que diz o hermetismo. Você tem uma noção. Interessante, interessante. Pegando o gancho do senhor, o que o senhor indica para quem quiser, né, ler, ou pelo menos um, dois livros, para começar a ter uma base do que realmente é o hermetismo? Cara, aqui no Brasil é uma coisa que eu estou tentando mudar, tá? No cenário brasileiro. Já escrevi um material, estou esperando a universidade publicar, que coisa pública é muito demorado. Já terminei esse material já no ano passado e até hoje não foi publicado. Não sei se eu vou esperar para sempre, talvez eu mesmo jogue na internet depois. Que é uma pesquisa que eu fiz, que eu trago um pouco sobre o hermetismo, de forma bem didática, bem explicada. O problema é que aqui no Brasil, o conhecimento produzido sobre hermetismo, ele só circula dentro do ambiente acadêmico. E por um motivo muito simples. As pessoas que estão escrevendo e pesquisando sobre hermetismo de forma séria, eles escrevem de uma maneira que a impressão que eu tenho, que é para excluir quem não é do ambiente acadêmico. Eles escrevem de uma forma tão empolada, de uma forma tão rebuscada, que você meio que tem que ter quase que um doutorado para conseguir ler o texto. E isso afasta as pessoas. Então, eu já estou produzindo um material, já estou com um livro escrito, inclusive, chamado Doxografia Hermética, que ele pega frase por frase do Corpus Hermético e me explica sobre a etimologia das palavras no grego. Eu faço um trabalho bem minucioso. E eu pretendo publicar esse ano ainda esse livro. Ele já está pronto. Só está faltando realmente eu encontrar um meio de publicação. Quando o senhor for publicar esse livro, o senhor me avisa, né? Para gerar um link aí nas minhas redes sociais, tá? Porque eu sou uma pessoa naturalmente polêmica, né? O senhor me conhece, eu acho que por cima, né? Porém, eu sou muito verdadeiro dentro daquilo que eu falo, dentro do ocultismo, né? Eu não aceito invencionices. Então, esse projeto, a principal função dele sempre foi e sempre vai ser criar polêmica, no sentido de mostrar uma verdade existente, né, e comprovada daquilo que o convidado está falando, né? Para mostrar o quê? Para mostrar para as pessoas que vão assistir essa live, que estão participando da live, que existe pessoas conceituadas e sérias e principalmente respeitadas no assunto, né? Pelo que eu tô vendo, o senhor é um dicionário ambulante, né? Diga-se de passagem. Uma pergunta, ela é relacionada a uma colocação que o senhor, claro, né, já sabe de cor e salteado, que é: o que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Tábua de esmeralda. Sim.
Eu costumo falar isso para os meus alunos que podem ter divergências, podem ter N situações, mas quando se trata de espiritualidade num todo, tudo é uno. E o que o senhor tem a dizer essa frase específica? Cara, vamos lá. Inclusive essa expressão que tudo é uma espiritualidade só, sobre formas de linguagem diferentes, isso tem uma origem histórica e uma finalidade também nessa origem histórica. Tá? Começa na Antiguidade Tardia, e o Hermetismo até participa dessa busca de unificação religiosa. Tem um texto, eu vou até pegar o título para poder indicar para vocês. Esse texto não é meu, ele é de um professor de Pernambuco, professor que tem um material muito bom sobre hermetismo, inclusive. Deixa eu pegar o texto aqui só para poder falar para vocês. Sem pressa, professor. Esse texto eu realmente aconselho que vocês leiam, porque ele vai trazer essa questão do papel do hermetismo numa tentativa de criar uma espiritualidade convergente, que é do período do hermetismo que começa essa busca. Tá? O título do texto você acha fácil na internet. Jogou na internet, ele aparece. A volta do hermetismo para a promoção da tolerância religiosa. É o título. Do professor Davi Pessoa de Lira, da Universidade Federal de Pernambuco. A volta do hermetismo para a promoção da tolerância religiosa. Agora, essa ideia de que tudo é uma espiritualidade unificada, ela surge em um determinado momento histórico em que está havendo uma crise religiosa, tanto na Grécia, como em Roma, como no Egito. Então a galera, quando começa a ter essa troca intercultural, eles começam a trazer essa noção. E se na verdade existe uma verdade transcendental que ela se manifesta, ela plasma de maneiras diferentes no mundo do discurso, aqui embaixo. Começa a ser construído nesse período, essa noção. Antes, ninguém pensava assim. Porque tudo que a gente conhece hoje foi construído em algum momento, não surgiu do nada. E é bem interessante esse texto, que ele vai tratar um pouco disso, inclusive de como o hermetismo, durante o Renascimento e agora na modernidade, ele ainda continua tentando produzir essa proposta de tolerância entre espiritualidades diferentes. Esse texto é bem bacana. Agora, sobre a frase que você trouxe da tábua de esmeralda, aquilo que está embaixo como aquilo que está em cima, se eu lhe dissesse que nos textos originais ela não aparece? Tô gostando. Tô Ela gostando. não aparece. Mas aparece outra que é muito parecida. Aquilo que está no alto submete e comanda aquilo que está embaixo. Faz sentido. Agora, como isso mudou na tábua de esmeralda, eu não sei. Qual foi o processo para haver essa mudança? Mas nos textos originais, aquilo que está no alto submete, governa, etc., aquilo que está embaixo. Faz sentido. Faz muito sentido. Qual é a frase que o senhor acha mais impactante? Cara, tem muitas. Tem uma que eu até coloco no meu Facebook e no meu Instagram, que é: só há um único modo de cultuar a Deus. Não ser mal. Interessante. Entra o conceito da palavra que. Isso quem me falou foi uma entidade, mestra aqui do templo, inclusive, tá? Ela, desde que eu a conheci, né? Que é uma entidade da minha esposa, Maria Navalha, isso remete muito ao que ela fala. O ser humano tem que entender o que é amor, né? Vocês têm que cultuar o amor, fazer o bem, só que assim, eu carrego comigo o seguinte: ser bom não é ser trouxa. O senhor tá me entendendo? Então, a bondade, pelo menos é o que eu entendo que ela fala, né? Ela se remete ao amor. O ser humano está perdendo amor, o ser humano está perdendo interesse, o ser humano está perdendo. Eu acho que essa geração, porque nós somos mais
mais antigos, vamos colocar assim, né? O que a gente vê hoje por aí me preocupa, por exemplo, com os meus netos no futuro, o que, que vai ser deles, né? Porque pegar uma pessoa com entendimento, que sabe conversar, que sabe o que está falando, igual o senhor, não é todo mundo que está preparado realmente para escutar o que o senhor tem a dizer, né? Então, tem o amor envolvido, a compreensão, seria a compreensão, né? Que ela sempre falou, o amor está ligado ao Pai, né? À eternidade. E remete muito a essa frase do Senhor, né? Porque não vamos colocar Deus é amor, né? Amor no sentido de ajudar, de ter entendimento. Essas questões aí. Muito interessante essas colocações. Depois eu vou pegar, inclusive, uns livros com o senhor para mim poder estar lendo, né? É, Uma pergunta, acho que não seria pessoal, né? Mas assim, o que levou o senhor a ter o interesse pelo hermetismo? Porque, pelo que eu vi na rede social do senhor e pelo que eu venho acompanhando o senhor já faz um tempinho, o senhor não fala somente sobre hermetismo, né? O senhor, né, tem ali sobre Grécia, sobre Egito, Filosofia de Platão, filosofia entendeu? moderna. O que levou, o que acendeu essa chama no senhor? Cara, se eu te disser, geralmente eu não falo sobre isso, quando eu falo as pessoas, elas fazem até piada. Mas o que me jogou no hermetismo foi uma experiência religiosa, uma experiência espiritual, que mudou radicalmente a maneira como eu estou no mundo e como eu sou. Interessante. Inclusive, eu já conhecia o hermetismo antes dessa experiência, mas eu só comecei a ter uma facilidade de estudar os textos depois da experiência. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Se tratando de espiritualidade, professor, com a gente não tem tempo ruim, até mesmo que quando se trata de espiritualidade, eu sou muito parecido com o senhor, eu gosto de criar polêmica, né? É... Aqui já o senhor já respondeu, né? Aqui o senhor também já respondeu. Saiu uma matéria esses dias, professor, sobre uma parte da ciência estar estudando a consciência do ser humano, né? Pelo conhecimento do senhor, o senhor acha que a consciência é eterna? Vamos lá, eu vou responder como alguém que pensa hermeticamente. Primeiro ponto é que consciência não é só um termo, é uma ideia que só vai surgir na modernidade, tá? Com a psicologia, etc. Como a gente pensa a ideia de consciência hoje não existia na antiguidade. O mais próximo que você tinha disso era a alma. E nem sempre a alma era similar ao que a gente entende de consciência. Para o hermetismo, aí eu vou puxar o gancho para a hermética. O homem ele é composto de partes. Vou falar agora da anatomia oculta do homem para chegar na consciência. Ele é feito do corpo físico, ele é feito de pneuma, não tem uma tradução da pneuma para o português. Tem gente que traduz pneuma como espírito, tem gente que traduz pneuma como sopro, tem gente que traduz pneuma como alento, tem gente que traduz pneuma como inteligência, e eu acho um erro grotesco. Não tem uma tradução para o português. A pneuma, entenda ela como se fosse uma força que dá movimento e vida aos corpos. Então, por exemplo, no Gênesis bíblico, quando Deus sopra a imagem do homem de barro e ela ganha vida, esse sopro ele seria muito similar no hermetismo com o pneuma.
mas não tem uma tradução disso para o português. Tá? Tem muitos termos no hermetismo, inclusive, que não tem uma tradução para o português. E isso é um problema porque quem não é habituado a uma leitura mais difícil se perde. Depois do pneuma vem a psique, a alma. A alma no hermetismo, ela é um invólucro, ela não é o sujeito ainda. E aí que está o pulo do gato, porque nas outras tradições da época, a alma é o sujeito. No hermetismo, não. O hermetismo ele quebra com a visão geral das tradições de sua própria época. Dentro da alma tem mais dois elementos, que é o logos. O logos é a inteligência discursiva, a inteligência racional do sujeito. Eu estou conversando com você a partir do logos. Aquilo que em mim pensa, traduz, fala, etc. é o logos. Tá? E por último, vai ter uma outra coisa que também não tem tradução para o português e que é muito difícil de entender, porque é uma perspectiva que você não encontra com facilidade nas literaturas ocidentais, que é o nous. As editoras aqui no Brasil traduziram o nous como mente. E isso trouxe uma série de equívocos de interpretação. Uma carreata de equívocos. Outras editoras traduziram nous como intelecto. Outras traduziram como consciência. Outras traduziram como espírito. E ficou uma bagunça, porque ninguém sabia como traduzir esse termo. A minha monografia, inclusive, se chama O Conceito de Nous na Hermética. É só sobre esse termo. São mais de 40 páginas só sobre esse termo. O nous, ele não tem uma tradução para o português, eu tenho que explicar. Ele seria eu vou tentar traduzir de uma forma mais fácil. Ele seria uma espécie de órgão. Ele não é físico, tá? Eu estou usando a palavra órgão só para facilitar. Ele seria uma espécie de órgão que permite o conhecimento daquilo que é incorpóreo. Então, se eu conheço os objetos do mundo material, eu conheço pelos olhos do corpo, que são físicos. E o olho físico, ele vê o que é físico. Pensa nisso. Se eu conheço um texto, se eu conheço um discurso, um comentário, alguma coisa que está dentro do espectro da linguagem, eu conheço por meio do logos. Agora, se eu conheço algo divino que está acima do palpável, acima do físico e acima do dizível, do descritível, que é o verdadeiramente divino na perspectiva hermética, eu conheço por meio do nous. É o nous que me dá acesso à divindade. E esse nous é o que a gente tem, assim, digamos assim, mais próximo de um verdadeiro eu, de uma consciência humana. É a única coisa na hermética que no processo de transcendência não se perde. Eu estou tentando na minha cabeça achar alguma coisa paralela, mas É difícil. É muito difícil. pode-se dizer que é um tipo de energia, uma força, alguma coisa assim nesse sentido, né? Energia, eu não sei se é um bom termo, mestre. Eu realmente não sei se é um bom termo. Porque a palavra energia, ela aparece muito no hermetismo, né? Só que no hermetismo, a palavra energia, ela traduz um termo grego que é energeia. Parece, inclusive, é um falso cognato. Energeia significa atividade. O nous, ele não é uma atividade, mas ele tem uma atividade. Ou seja, ele está sempre presente. Ele existe em todo mundo tem um nous, mas nem todo mundo consegue ver através do nous. Consegue perceber o real através do nous. Só quem consegue é o iniciado. Já respondendo minha pergunta, eu ia falar, tem ligação com a espiritualidade? Tem. Você tem que ser iniciado para poder conseguir ter a compreensão noética, a compreensão do divino, a compreensão do real. E quando eu falo iniciação aqui, mestre, eu não estou falando sobre uma iniciação burocrática. Não é sobre você ajoelhar, alguém botar uma espadinha na sua cabeça e dizer, agora você é iniciado. Tá?
Eu estou falando sobre um mergulho na espiritualidade. Sim, Tornar-se espiritual. sim. Inclusive, isso é meu ponto de vista, tá, professor? Isso é pessoal meu. Pouquíssimos ocultistas hoje eles focam na espiritualidade. Eles esquecem de dar importância da espiritualidade, ou para a espiritualidade, melhor dizendo. Todo mundo esquece, todo mundo foca no financeiro e esquece a importância da espiritualidade. A importância da presença da espiritualidade para você entender o que vai acontecer com você. Porque eu costumo falar o seguinte: nós somos transformados. Isso é fato. Peraí que tem um quebra-cabeça aqui. Pronto. Nós somos transformados. Esse é um pensamento meu, tá, professor? Me corrija se eu estiver errado. É um ponto de vista meu, né? Quando a gente entende o sentido da espiritualidade, fica mais fácil o acesso para uma divindade, por exemplo, né? Para um conceito de espiritualidade. É isso que eu tento passar para os meus alunos. E sendo uma coisa pessoal e intransferível, a própria pessoa tem que entender isso. Porque o conceito que eu tenho, ele pode ser parecido, mas ele nunca vai ser igual para mim e igual para o professor. Sempre vai ter Exato. uma diferença. E Então, você só conhece na experiência, não no discurso. exatamente, é a prática que você tem que ter. Você tem que conviver com a sua espiritualidade. Independente da vertente que você segue, eu acho que tudo que envolve o oculto de maneira geral, falando, não só de satanismo, luciferianismo, eu estou falando no conceito geral. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que entender a espiritualidade dela, para depois ela buscar algum outro tipo de conhecimento, né? E a espiritualidade pessoal nossa, professor, isso é um ponto de vista, ela é pessoal e intransferível. A gente pode buscar um conceito aqui, um aprendizado ali, para agregar dentro de nós. É nós que buscamos a nossa elevação, espiritualmente falando, né? Quanto maior você busca essa espiritualidade através de conhecimento, sabedoria e prática, porque senão se torna uma coisa manca, porque você tem que ter ali não só a teoria, tem que ter a prática também. Quanto mais a gente busca isso, mais elevada fica a nossa espiritualidade. Isso é um conceito meu, tá? Qual o conceito que o professor tem dentro do hermetismo de deuses? Cara, no hermetismo essa é uma pergunta muito importante. E também, ela não era para ser polêmica, mas ela acaba sendo. A questão é simples. Ela se torna polêmica quando determinados grupos cristãos tentam se apropriar do hermetismo. E eu deixo claro, o hermetismo não é cristianismo. Tá? Inclusive, ele é até anterior. Não é cristianismo. O hermetismo ele tem múltiplos deuses. Ele tem Deus. O Deus do hermetismo não é o Deus do judaísmo e do cristianismo. É muito maior, eu ainda afirmo isso. Não é a mesma divindade. O hermetismo ele tem múltiplos deuses. Ele não nega a existência de deuses de outra cultura, nem demoniza. E ele vai dizer o seguinte: o culto aos deuses ele é benéfico ao homem e aos deuses. Interessante. Porque tanto o homem se engrandece no seu relacionamento com o divino, como os deuses se engrandecem no recebimento do culto. E o que são os deuses no hermetismo? De maneira geral, o hermetismo ele vai ter duas categorias de deuses, que são os deuses celestiais e os deuses terrestres. Os deuses celestiais, planetas e estrelas. Os deuses terrestres, tudo aquilo que recebe culto por intermédio da materialidade. Seja estátua, seja um anel, seja uma pedra.
recebe culto por meio da materialidade, são deuses terrestres. Pode ser morto, pode ser daimon. Se tem materialidade envolvida no meio de culto, é um deus terrestre. Não importa. Tá? E esses deuses terrestres, eles auxiliam os seres humanos e no recebimento do culto, eles também são engrandecidos, eles também são auxiliados. Show. Quem quiser essa informação, está no livro Asclepio Latino, tá? Que é um texto também atribuído a Hermes Trismegisto. Eu vou querer ler esse livro. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Essa energia que está acima no hermetismo, ela tem a ver um pouco com Ensof ou não? Eu não sei nem o que é Ensof, isso é judaísmo, né? Sim. Eu não estudo nada de caráter judaico. Seria... Vamos lá, professor. Tá acima do demiurgo, tá acima de Deus, né? Ela vem do princípio acástico. No hermetismo não há nada acima de Deus. Nem Tá, há acástico também. tá, entendi. A hierarquia é a seguinte: Deus Supremo, no topo, ele envolve tudo, ou seja, tudo está nele. Ele também, além de envolver tudo, de conter todas as coisas, ele está em todas as coisas e ele projeta todas as coisas, tudo isso simultaneamente. O senhor resumiu em Sof. Não, isso aí no hermetismo eles chamam de Deus, né? Theos, no grego. Sim. Abaixo de Deus, você vai ter o Nous soberano, ou o Nous da soberania, que é Poimandres. Sim. Então, Poimandres, ele recebe o nome de Poimandres, de Nous soberano, de Nous da soberania, guardião da porta, ou porteiro, porque é ele que guarda a porta do caminho da iniciação. Ele recebe o nome de Agathos Daimon, o bom Daimon. Ele vai ter vários títulos dentro da hermética, tá? E é ele quem vai trazer, todo mundo que é iniciado por ele na perspectiva hermética. Tá? Abaixo de Poimandres, você vai ter as almas que se divinizaram. Ou os deuses que estão acima das estrelas, né? Porque todo mundo que se divinizou é Deus. É um Deus com D minúsculo, nessa perspectiva. Então você vai ter as almas que se divinizaram, que elas vivem ali num gozo, numa contemplação, num culto a esse Deus superior, acima do cosmos. Esses três que eu falei são as entidades hipercósmicas ou acima do cosmos. Além do cosmos. Abaixo desses começa o cosmos. Então você vai ter as estrelas e os planetas, que são deuses no hermetismo, não são coisas flutuando no espaço. São chamados de deuses celestiais ou deuses astrais. A palavra astral vem de astro. Deixar isso muito claro, não vem de coisa da cabeça das pessoas. Eu viajei para o astral na minha mente. Isso no hermetismo isso não faz o menor sentido. Astral é literalmente onde ficam os astros. Literalmente. Abaixo do astral, abaixo do celeste, você vai ter o mundo elemental, que é onde nós vivemos. Nós somos compostos dos 4 elementos, na perspectiva hermética, e tudo no mundo natural é feito dos 4 elementos. Sim. E aqui você vai ter as almas daqueles que não transcenderam, vai ter os seres humanos, os animais, as plantas e os deuses terrestres. Basicamente, a hierarquia funciona assim. Acima do Deus Supremo não vai ter nada. Interessante. Interessante. O planeta de mais importância, o Deus de mais importância dentro do hermetismo também é o Sol? Dentro dos deuses planetários, sim. E os deuses do hermetismo, os deuses planetários, vamos colocar assim, eles pegam somente o sistema solar também? Especificamente o sistema solar do período arcaico. Não tem Uranus, por exemplo, não tem nenhum Netuno, não tem esses planetas que foram descobertos recentes. Tá? Os planetas são apenas 7, que é aqueles 7 que a gente já conhece dos Grimórios, a gente estuda magia grimórica, sabe? Cada um desses 7 planetas tem a sua própria legião de Daimons para comandar.
Então você vai ter os daimons solares, os daimons lunares, mercuriais e assim por diante. Esses conceitos todos que vão surgir na literatura grimórica, ele já aparece no hermetismo que vem um pouco antes. Né? Literatura grimórica é mais ou menos a partir do século XIV. O hermetismo ele já traz essa visão, digamos assim, espiritual cosmológica. Entendi. E essa divinização, vamos colocar assim, ela existe algum comparativo com ela ou não? No ponto Não de entendi a vista pergunta. do professor. Com outros conceitos, outras religiões, ou não? Ela é única. Veja, o hermetismo ele não tem essa proposta de dizer que você só transcende se você for hermetista. Isso não existe no hermetismo. Tá? O hermetismo ele não tem esse caráter. O que ele vai dizer é o seguinte: você deve estar partícipe da espiritualidade, do melhoramento de si e do culto para poder ser divinizado. Agora, em qual religião, em qual divindade, o hermetismo ele não está preocupado com isso. Interessante. Interessante. É, O que seriam arquétipos na visão do professor? Veja, o arquétipo ele é um conceito, inclusive, do próprio hermetismo. A palavra arquétipo, no hermetismo, ela aparece principalmente no primeiro livro, o primeiro tratado, que é o Poimandres, do Corpus Hermético. O arquétipo é uma palavra grega que é uma soma de duas outras palavras gregas, arché e typos. Arché se traduz literalmente como princípio ou origem. A gente tem, por exemplo, a palavra arqueologia. Arqueo vem de arché, que é princípio ou origem, e logia vem de logos, que é discurso, como eu falei anteriormente. Arqueologia é discurso sobre a antiguidade, sobre o que é primeiro, o que é original. Seria isso, arqueologia. Então, na palavra arquétipo, você tem arqué como origem e tipo como forma, como imagem, como coisa. Então, o arquétipo seria a coisa original, a forma original. Para entender de forma plena o arquétipo no hermetismo, eu teria que explicar antes a teoria das formas de Platão. Porque quem começa esse rolê todo não é o hermetismo, como muita gente pensa. E quando eu falo de rolê, eu falo da perspectiva espiritual que a gente tem até hoje. Não é o hermetismo que começa, é o Platão. Isso é uma outra coisa polêmica que eu falo, que as pessoas ficam chateadas, né? Porque o hermetismo ele tem todo um fetiche em volta dele. O Platão ele é o primeiro na história do Ocidente a tirar a divindade do mundo natural e colocar no mundo acima da natureza. Antes de Platão, os deuses viviam no mundo natural. Eu costumo brincar com um amigo meu que é judeu, ele fica pistola comigo. Ó, eu falo assim, antes dos judeus se encontrarem com o helenismo, Deus era um homenzinho sentado numa nuvem. Ele só adquire de fato o caráter transcendental e o texto só passa a ser lido de forma alegórica no contato com o helenismo. O Platão ele vai sugerir que além do mundo natural há um outro mundo. Esse mundo além do natural, antes de Platão ninguém sugeriu isso, estou deixando isso muito claro. Uhum. Além desse mundo natural, existe um mundo que ele é perfeito, imutável e que ele dá origem a tudo que nós conhecemos. Nesse mundo transcendente, hipercósmico, acima do cosmos, tudo é imutável, não nascido e sem fim. E tudo que existe aqui embaixo, onde nós vivemos, é um reflexo, é uma sombra do que vem de lá. Então, lá em Platão, você tem a forma arquetípica da árvore. A árvore arquetípica, que não tem nem origem, nem fim. Essa árvore projeta vários raios, usando o termo do Ágripa. O Ágripa ele lê muito Platão. Se você não entende Platão, você não entende o Ágripa. É uma coisa que eu deixo muito claro. Você lê, mas você não entende. Essa árvore arquetípica, ela projeta no mundo material vários raios. E esses múltiplos raios são as diferentes árvores que nós conhecemos. Mas todas essas árvores derivam
de uma árvore arquetípica, ou seja, de uma árvore em forma original. Ou seja, está tudo interligado. Exato, a um arquétipo. Agora eu vou um pouco mais complexo. Então, existe o judiciário, vou trazer para a contemporaneidade, brasileiro. Existe o judiciário norte-americano. Existe o judiciário chinês. Existe nas tribos indígenas um conjunto de regras em que os indígenas entendem que aquilo é justiça. Mas essas várias justiças, elas não são iguais entre si. Cada um vai ter uma concepção própria de justiça. Cada grupo, cada cultura, cada época, cada etnia. Mas todos concordam que existe uma coisa que ninguém sabe o que eles chamam de justiça. O que é essa justiça que deriva todas as formas diferentes de justiça aqui embaixo? A justiça arquetípica. Então, existe uma forma original de justiça, completamente verdadeira, que irradia aqui embaixo múltiplas formas de justiça e irradia aqui embaixo também todos os deuses vinculados ao conceito de justiça. Interessantíssimo. Isso está no Platão, está no Hermetismo, está no Ágripa. Mas no Ágripa só pesca isso quem conhece o platonismo. Interessantíssimo. Então, dentro desse conceito da justiça, o conceito do bem e do mal. Cara, bem e mal no hermetismo não tem nada a ver com o que o cristianismo ensinou pra gente sobre bem e mal. Eu não estou dizendo que o bem e mal no cristianismo seja um erro, estou dizendo que é diferente. Tá? Sim. O hermetismo ele tem uma frase que é circular, né? Deus é o bem e o bem é Deus. E não há nenhum outro bem. O resto é tudo mal. O único bem é Deus. Mas o que ele entende por bem? Ele fala, Deus é bom porque ele doa tudo sem nada receber em troca. Então, o que é o bem no hermetismo? É a caridade pura. É o dar sem expectativa de ganho. Deus, ele não só não tem expectativa de ganho, como não tem possibilidade de ganho, porque ele tudo possui. Então, eu não posso dar nada que já não seja dele, porque tudo ele possui. Não faz sentido dar coisas a Deus, porque ele possui todas as coisas. Muito interessante. Veja bem. Se o bem, ele demanda uma atitude doadora sem recebimento, e esse bem ele é transcendental, e como eu disse lá quando eu falei de arquétipo, tudo aquilo que é transcendental é imutável, sempre existente, Deus é uma atitude doadora que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele doa a todo momento ininterruptamente. E ele doa o quê? Existência e vida. Tudo no mundo existe e todas as coisas vivas estão vivas, então estão recebendo de Deus a todo momento. Tudo abaixo disso é mal. Porque o que é o mal? É a mutabilidade, o que sofre mudança e o que não doa ininterruptamente e o que precisa receber para poder existir. Eu acho que eu vou chamar o senhor para vir mais vezes, porque eu não sei se eu pergunto coisas para o senhor ou se eu fico aprendendo, né? Pode ter vontade. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor já citou bastante ela aqui, ela está até aqui ticada, né? Filosofia platônica ou platonismo. Pode perguntar. O quão ela é importante nos dias de hoje? Eu vou falar de uma forma muito geral. É impossível ter uma compreensão plena de qualquer coisa na espiritualidade ocidental sem estudar Platão. Primeiro. E aqui eu excluo as religiões e espiritualidades que vieram do Oriente ou que vieram do continente africano. Eu falo daquilo que foi produzido Europa. Tá? Sem essas coisas, sem Platão, você pode até compreender essas coisas dentro de um fragmento histórico, mas não em seu íntimo. Porque como eu falei antes, eu não sei se a palavra é inventa. Eu estou procurando uma palavra, eu vou dizer descobre. Quem descobre a possibilidade de uma existência para além da física é o Platão. É o primeiro.
Eu repito, antes de Platão, o Deus do céu era um cara sentado numa nuvem. Ele era físico. Ele só adquire o aspecto transcendente quando Platão ele apresenta ao mundo ocidental a transcendência. Antes de Platão, por exemplo, até o submundo, o mundo dos mortos, ele era na natureza. Orfeu desce ao mundo dos mortos sem morrer. Ele entra num buraco e desce. No mito de Orfeu. Platão vai dizer não. O espírito, o sagrado, o divino, ele não é da mesma matéria que eu, porque a minha matéria é corrupta. E o divino não pode ser corrupto. Ele não pode se degradar. Então ele tem que ser feito de uma coisa além da materialidade. E nesse além é que surge esse mundo além de Platão. Sensacional. Tá aguçando a mim, tá aguçando a minha pessoa. Depois eu vou chamar o senhor no PV, pegar uns PDF que o senhor tiver disponível para mim. Pode chamar. Já que a gente entrou no assunto de Platão, o que o senhor acha do conceito de Sofia? Depende, porque o conceito de Sofia muda de texto para texto, de período para período, de autor para autor. Então, o que o hermetismo entende por Sofia não necessariamente vai ser o que o gnosticismo entende, que não necessariamente vai ser o que o platonismo entende e aí por diante. Qual a opinião do professor? Cara, eu tendo a pensar Sofia da perspectiva hermética, que é muito, muito simples, inclusive. A Sofia no hermetismo é a palavra grega que se traduz como sabedoria. E no hermetismo é o conhecer, é a sabedoria daquilo que é transcendental. Sofia e gnose no hermetismo são quase que, como é que eu posso dizer, símiles. Possuem o mesmo significado dentro da hermética. É o conhecimento daquilo que é real. E o real é necessariamente aquilo que é divino, aquilo que é transcendental. Tudo que não é divino e transcendental no hermetismo não é real, é ilusório. Eu costumo não olhar comentário, mas eu tô olhando aqui um comentário aqui. Sem taxadinhos, que comentou: o curso dele é muito bom, pois eu vou fazer um curso com o senhor. Quem é sem taxadinhos? Eu não sei quem é. Não sei, não conheço também. Mas está falando do curso do senhor. Deve ter sido meu aluno, mas eu conheço o nome. Com certeza. Inclusive, o senhor falou uma vez que o dia que o senhor vir aqui para Goiânia, né, que eu não esqueci, o senhor quer passar aqui para conhecer o templo. O senhor, tô falando em rede mundial. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado. O senhor é sempre bem-vindo. Bom, vamos lá. O que o senhor diz para quem está assistindo que tem interesse em começar a estudar o hermetismo? Vamos lá. Cara, eu faria uma pergunta para essa pessoa. Por que você quer estudar hermetismo? Porque, veja bem, e isso é para qualquer área da espiritualidade, não só para o hermetismo. Sim. Você está buscando espiritualidade, hermetismo para quê? É para pegar a mulher? Não vem. Se quiser pegar uma mulher, você toma banho, você passa um perfume, bota uma roupa bonita. É para ganhar dinheiro, trabalhe. O hermetismo é para quem tomou a consciência de que pode ser muito mais do que é, de que não é suficiente. Porque ninguém que é completo, ninguém que já é iluminado, ninguém que já é sapiente busca a espiritualidade. Porque se já é, não precisa. Sim. Quem está buscando a espiritualidade tem que ter a consciência de que você não é muita coisa, de que você é pequeno, e que você quer ser grande. E esse ser grande, eu não estou falando do ponto de vista da materialidade. Estou falando do ponto de vista de se tornar muito maior do que você é. De não ser passivo aos sofrimentos que te afetam.
de não ser passivo às dores que lhe doem, de não ser passivo aos vícios que você se submete. Isso quer dizer que você vai parar de fumar, vai parar de fazer sexo, de beber? Não. Não é sobre isso. É sobre não ser governado, e sim ser governante. O senhor entrou num assunto que eu acho que cabe muito bem o meu exemplo. Meu exemplo, né? Eu não estou falando aqui que eu sou melhor ou pior do que ninguém, tá, pessoal? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de beber. Sempre. Sempre. E eu não tenho vergonha de falar isso, né? E na minha família, todo mundo me chamava de alcoólatra, sem exceção. Todo mundo, né? Aí eu sempre falei assim: eu bebo porque eu gosto, né? Tanto que hoje, Cutu Exu, garrafa de uísque, acho que tem 7 ou 8 lá dentro. Tem cachaça, tem bebida à vontade. E já vão para quase 2 anos que eu parei, né? Eu parei de beber. Então, assim, tive dificuldade? Não, nenhuma. Decidi parar. Então entra muito no conceito que o senhor acabou de dizer. Não ser controlado pelo vício, e sim saber controlar. Tô certo na minha colocação, professor? Ah, tá certo, tá certo. E não é querendo competir, mas eu também venho de um histórico meio ruim nesse sentido. Eu era o cara que eu acordava bêbado de manhã cedo no ponto de ônibus, deitado no banco do ponto de ônibus. Isso há muito tempo. Eu era o cara que eu fumava que nem uma caipora. Tinha dia que eu me perguntava se meu pulmão ainda estava funcionando, porque eu deitava e sentia como se tivesse uma criança sentada no meu peito. A sensação era essa. E, como eu falei da minha experiência espiritual religiosa com o hermetismo, foi depois dessa experiência de algumas práticas que eu consegui me libertar desse vício. Foi depois de algumas práticas que o álcool e o fumo, ele deixou de ser para mim apetitoso, deixou de ser algo desejado, entendeu? E outras coisas, sem que eu me apercebesse de uma vez, passaram a ser mais desejáveis. Sim, sim. Sim, eu, por exemplo, professor, um conceito pessoal meu, tá? Pessoal que está assistindo. A concentração, ela deu um up, né? Fenomenal. Né? Você tá com zero álcool no corpo. E eu já tinha feito isso uma vez, tá, professor? Eu falei assim, eu vou ficar um tempinho sem beber. Eu tinha ficado 9 meses, né? Aí eu falei, por cargas da água, algumas situações, falei, vou voltar. E Goiânia, né? Particularmente Goiânia, o pessoal que abrir uma distribuidora aqui, uma adega, ele fica rico. Que aqui o povo gosta de beber, né? O povo gosta de beber. E aqui a temperatura média aqui diária, ela varia entre 36 e 40 graus, né? É Então igual só aqui. para ter uma base, né? Chove aqui somente alguns meses do ano. Então eu sou um cara que eu posso falar assim, eu consegui parar de beber em Goiânia, né? Que é nível hard, né? Mas muito bem colocada esse seu ensinamento, esse seu quesito. Controlar situações. Isso não pega só a bebida, né, professor? Pega Tudo, tudo, tudo. tudo que é vício, tudo que é relacionado a vício. Não E só os vícios do corpo, mas os vícios da alma, porque a alma também tem vícios. Por exemplo, o indivíduo que ele tem o hábito de maldizer a própria vida. Eu conheço muitas pessoas assim. É um vício. Ele está o tempo inteiro, olha como eu sofro, olha como minha vida é ruim. Isso é um vício. Ou então o indivíduo que ele tem um hábito de se colocar muito acima do que ele realmente está. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou um bom chefe, como eu sou um bom líder.
Olha como aquele líder é ruim em comparação a mim, né? Aqueles narcisistas clássicos. O hermetismo ele fala sobre isso no livro 1, quando ele fala da alma superando os degraus planetários, que é um dos símbolos do hermetismo para o processo iniciático. E ele fala, no degrau do sol você supera a audácia do comando, onde você achar que você é o grande comandante. Quando você supera o degrau de Saturno, de Cronos, né? Eu falo Saturno, mas no texto está Cronos. Quando você supera o degrau de Saturno, é esse degrau de você estar apegado às ilusões daquilo que você é. Em relação a qualquer coisa. Se você não passa por esses 7 degraus, cara, a espiritualidade para você não está valendo de nada. O que tem de magista hoje em dia aí caindo pelo ego, né? Mas é isso. Porque ser um magista não implica que você é espiritual. É esse que é o grande ponto. Ser um magista implica, na melhor das hipóteses, que você é um bom artista. Eu já era seu fã, sem interromper, mas isso eu preciso falar. Depois dessa vinda do senhor aqui, amanhã eu vou tirar o dia, porque eu tenho que faxinar aqui o templo amanhã, né? Eu vou faxinar o templo. Depois que eu acabar de faxinar o templo, eu vou assistir todos os vídeos do senhor. E eu indico a todos aqui, ó. Segue o professor. Tá? Continua. Quem quiser procurar a Academia Hermaica, tá? Joga no Google Academia Hermaica que aparece. Cara, o bom magista, ele na melhor das hipóteses é um bom artista. Ele é alguém muito bom, muito hábil em reproduzir determinadas técnicas e de reproduzir uma determinada estética. Mas não me adianta muito ter um altar cheio de imagem de flores e de frutas, com velas e incensos, ficar tirando foto da fumacinha do incenso. Você viu um bracinho da fumacinha do incenso? Isso não adianta muito se você está podre por dentro. Isso não adianta muito se seu casamento é horrível. Isso não adianta muito se você vai trabalhar chorando porque está indo trabalhar. Eu tenho um conceito, professor. Palmas pro senhor agora. A gente só dá o que a gente tem. Perfeito. Eu acredito piamente nisso. Inclusive, eu ensinei sobre isso ontem, por coincidência. Numa aula A gente só dá o que a gente tem. Eu sou um cara, professor, que eu não vivo de aparência. Eu dou o que eu tenho. Vão fazer 8 anos que eu tô casado com a minha esposa e a gente nunca discutiu. Então, uma pessoa, pegando o gancho do senhor, que é especialista em amarração, né? E a corna ou dá chifre pra caramba ou não tem um bom relacionamento. Isso pra mim é uma enganação. Aí essa pessoa vende estética. Ela vende foto de bonequinho amarrado. Pois é. Pois é. Não dá o que não tem. Isso é em todos os conceitos, tá, pessoal? Desde o conceito amoroso até o conceito de caminho. Se você não é bem sucedido na vida ou não foi nunca bem sucedido alguma coisa que você se propôs a fazer, como que você vai trabalhar com abertura de caminho, por exemplo? Se você não consegue abrir os seus próprios caminhos. Eu acho que primeiro a gente tem que estar bem, principalmente quando se trata de uma pessoa que lidar com o público, que é o meu caso, o caso do senhor, e o caso de magistas que tem por aí sérios, né? Conceituados e sérios. A gente, antes de tudo, tem que se preparar para lidar com o problema de outras pessoas. Ser um magista sério não é você, por exemplo, fazer um jogo, acabou, é tanto, e vou assistir Netflix. Não. A gente tem que cuidar dos nossos, tá? Fazer nossas proteções, tomar os nossos cuidados para assim estarmos preparados para atender outras pessoas. Isso em todos os sentidos da magia. Isso é o que eu penso, tá, professor? Isso é um conceito meu. Eu só vou dar o que eu tenho. Né? Então, se eu não estiver bem preparado, não é questão nem de conhecimento e sabedoria, é questão de espiritualidade. Eu tenho que estar fortalecido.
Sabe por que eu tenho esse cuidado, professor? Porque assim, quando eu precisei de ajuda, quando eu precisei que alguém me desse a mão, vem cá que eu vou te ensinar. Eu nunca quis nada de graça. Eu fui largado aos léus, vamos colocar assim. Então eu tive que buscar, eu tive que peneirar, eu tive que batalhar, eu tive que estudar. E muita coisa que eu passo para os meus alunos hoje no templo é o que a própria espiritualidade ela me passa, entendeu? Então eu tenho que estar preparado para lidar com alguma dúvida de algum aluno. Eu tenho que estar preparado porque um cliente que vem fazer um jogo comigo, ou um oráculo, alguma coisa nesse sentido, eu não sei por que ele está vindo. Eu não sei quem que ele está carregando, espiritualmente falando. Então isso, pessoal, peguem para a vida de vocês. Um artista, ele só dá o que ele tem. Cuidado, pessoal. Eu costumo falar também, professor, aqui é o seguinte: espiritualidade não é brincadeira, dinheiro não é capim, né? E a vida do ser humano, porque quando uma pessoa ela lidar com um cliente dentro da espiritualidade, vamos colocar assim, a gente tem responsabilidade sobre a vida daquela pessoa, né? Isso é um pensamento meu, até certo ponto, né? A gente trabalha determinada, vamos colocar como vendas, a gente trabalha com vendas também. A gente vende o nosso produto e a gente tem que dar resultado naquilo que a gente está vendendo. Para o senhor dar curso, para o senhor ter canal, explicar cada uma das perguntas com excelência, como o senhor explicou para mim, o senhor também tem que ter preparo. E tem gente hoje em dia, professor, que não está nem aí. Ou sendo magista, ou sendo mestre, ou sendo professor. O que mais tem no TikTok é gente falando de hermetismo, tirando a informação da própria cabeça. Professor, o senhor matou a charada o porquê que eu escolhi o TikTok. Por aqui já passou Jorge Flores, Cíntia Almeida, Amado de Pitá, para falar um pouco de magia egípcia. Agora o senhor já passou o Jihad, Frater Abaddon. São pessoas que eu tenho confiança. O senhor até hoje, né? Poxa, eu entrevistando um professor, né? É isso que a gente entrou só no assunto, tá, professor? A gente não foi para a Grécia, a gente não foi para outros conhecimentos que o senhor agrega, que o senhor tem, né? Voltando aqui, eu acho que, sinceramente, professor, todas as perguntas que eu tinha para falar para o senhor, aqui que eu marquei, já foram. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Existe, eu não estou falando para quem dá aula, não estou falando do senhor, algum lugar que vai ter conhecimento e sabedoria que passa, que está paralelo ao senhor, sem invencionice? Eu procuro, estou procurando, inclusive, há algum tempo, mas é muito difícil de achar. Eu até encontrei alguns grupos, ô mestre, que a galera tem uma boa vontade, mas não tem uma boa formação técnica para fazer. Ter de boa vontade, o inferno está cheio. Então, não adianta eu ter muita boa vontade de passar um conhecimento se eu não tenho conhecimento para passar. E muitas vezes, nessa boa vontade, você coloca o carro na frente dos bois. Aí você começa a se alimentar de blog, você se alimenta de YouTube, de TikTok. E quando a gente vai ver, você está reproduzindo uma série de informações que são equivocadas. Sim. Exatamente. Isso é para tudo, tá, pessoal? Para tudo. Isso que o professor falou, eu assino. Onde que assina aí, professor, para mim assinar aí que o senhor falou? Eu assino. Tem uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, que é o seguinte: quem bebe água da fonte, bebe água limpa.
Quem bebe depois que a correnteza desceu a montanha toda, bebe água suja. Não sabe-se lá de quê. Se você quer aprender sobre hermetismo, você tem que ir no material mais antigo possível sobre hermetismo. Se você quer aprender sobre cristianismo, material mais antigo possível sobre cristianismo. Se você quer aprender sobre, sei lá, quero entrar numa religião que não tem texto, como é que eu faço? Vá na tradição original, a mais antiga possível. Sempre que você vai mais próximo da fonte, mais limpa vai estar a água. Depois que a água já correu rios e montanhas, você pode estar bebendo mercúrio e não sabe. E acabar envenenado. Estão escutando, pessoal? Né? Eu vou falar o que pro senhor? Onde assina? Fala para mim onde assina aí que eu vou assinar aí o negócio. Papel aí que o senhor tá falando. O senhor tem toda a razão. É exatamente isso, né? Uma coisa, pegando o gancho do senhor, que eu falo para os meus alunos. Pessoal, tem alguma dúvida? Pergunta para mim. Eu não sou o dono da verdade. Tem muito material na internet hoje em dia que vai embaralhar mais ainda a cabeça de vocês que vocês estão querendo tirar algum tipo de dúvida, né? Professor, contatos do senhor, fica à vontade. Onde que o Cara, povo acha o senhor? no meu site tem todos os meus contatos. Ó, é bem simples o site. www.academiahermaica, Hermaica com H e o K com K mesmo, academiahermaica.com.br. Ou vai no meu Instagram, @Vinícius Pimentel Ferreira. Tem um professor aqui também, tá? Professor Vinícius Pimentel Ferreira, TikTok. Procura, entre em contato. Inclusive, eu vou fazer isso, tá? E vão atrás de conhecimento. Isso é conhecimento. Isso é sabedoria, tá? Esse é o nível que eu quero trazer de pessoas para o projeto Mikasa Sukasa. Para mostrar que pessoas verdadeiras e entendedores dos assuntos existem. Porque eu costumo falar um ditado que é o seguinte: existe o otário e o malandro. Se cruzar hoje em dia dá negócio. Eu quero ver, Sim. eu quero ver pegar o professor de besta. Vai lá. Eu não me atrevo. Vai fundo. Então, bebam da sabedoria. Bebam, né? Da onde está vindo o assunto, tá? Professor, então o senhor já falou do site do senhor. Tem mais algum recado que o senhor quer deixar com eles? Pessoal, vou fazer rapidinho um recado de merchan. À Quem quiser vontade. fazer um curso é muito bem-vindo, tá? Eu dou curso de Hermetismo Antigo, Platonismo, História da Religião e Filosofia, tá? São os temas que eu trabalho nos meus cursos. E o recado geral é o seguinte: se vocês não tomarem a consciência de que vocês estão num estado aberto ao crescimento, ou seja, se eu estou aberto ao crescimento é porque eu não sou grande. Se vocês não tomarem consciência de que estão num estado aberto ao crescimento, vocês não crescem. Tá? Para poder alcançar os céus, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que firmar meus pés no chão, embaixo. Tá? Porque se eu saio flutuando que nem semente de algodão, ninguém sabe onde eu vou cair. Então criem base, criem sustentação. Não aceitem só porque alguém disse. Perguntem, está tirando isso da onde? Aprendeu onde? Por que isso? Por que aquilo? Busquem a fonte. Tá? Porque falar, até papagaio fala. Crença aceita qualquer coisa. Conhecimento, ou se sabe ou não se sabe.
Vou repetir o que eu sempre falo: sejam questionadores, independente de quem seja. Tá? Professor, se o senhor vir por aqui, por Goiânia, inclusive se o senhor quiser ficar aqui em casa, o senhor vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Tem muito para conversar, para até mesmo dar um abraço no senhor e agradecer, né? Pela vinda. Terão mais vezes, se o senhor assim quiser, né? E eu só vou fazer uma pergunta para o senhor. Todos os vídeos aqui do TikTok eu ponho no meu canal no YouTube. O senhor permite eu colocar? Pode botar. Tá. Bota e me manda o link, porque eu também compartilho. Com certeza, com certeza. Professor, sem palavras, eu não sei nem o que dizer, né? Foi uma aula, inclusive, para mim, tá? Confesso. E semana que vem eu estou entrando em contato com o senhor. O senhor Valeu. pode ter certeza que o senhor tem mais um novo aluno, eu, Obrigado. tá? Professor, gratidão imensa em meu nome, em nome do Templo dos Ferianos Portador da Luz, em nome de todos os meus alunos, tá? Terá mais vezes, o senhor vai ser convidado. Eu gosto de pessoas como o senhor, polêmicas. Eu gosto de causar polêmica, tá? Senhor, espero que o senhor tenha gostado, Adorei, cara. Foi tá? magnífico. É um bate-papo, é simples, sem muita técnica, frescura aqui zero, não existe, né? E o senhor conheceu um pouco mais de mim, né, Mestre Brick, e eu conheci essa dicionário de conhecimento, essa enciclopédia que é o professor Vinícius Pimentel Ferreira. Eu não preciso puxar o saco de ninguém, tá? Professor, muito obrigado mesmo. E logo eu estarei entrando em contato com o senhor. Agradeço a todo mundo da live e semana que vem tem mais um convidado. E o professor vai voltar. Professor, gratidão. O senhor sabe sair, professor? Eu descubro. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Pegar aqui, pessoal. Pessoal, muito obrigado, tá? E vamos que vamos.